Olá, graça e paz a todos vocês em nome de Jesus. E como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a esse canal, Cleide de Souza, e bem-vindo a mais uma parte da série Eu Sou a Ovelha de Jesus. Me acompanhe aqui no livro de João, capítulo 10 e o versículo 4. Diz assim: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Porque conhecem a sua voz. Nós estamos aí estudando a respeito da ovelha. Eu acho muito interessante que Jesus diz que o pastor da ovelha, ele abre ali a porteira, e as ovelhas saem, e as ovelhas seguem esse pastor e acompanham esse pastor, e acompanham ele principalmente porque escutam e reconhecem a voz daquele pastor e sabem que aquele pastor é delas. E elas reconhecem que aquele pastor ali é dono delas. Olha que interessante, é que a ovelha reconhece que aquele pastor é o pastor que cuida delas e que tem amor por elas. Será que você tem escutado a voz do teu pastor? Será que a voz de Deus faz com que você saiba que Ele te ama e que cuida de você? Que coisa interessante, irmãos, é que até hoje, nos dias de hoje, ainda tem tribos nômades pelo deserto que ainda cuidam de ovelhas. E diz a alguns beduínos e alguns estudiosos também perceberam que a ovelha, ela não pode ser pastoreada por vários pastores. Olha que interessante, a ovelha, ela conhece muito bem a voz daquele que cuida dela. Então, geralmente, em algumas tribos do deserto, é necessário que haja mais de um pastor, ou seja, 2 pastores no máximo, que cuide daquele rebanho. Porque quando a ovelha se acostuma com aquele pastor, se acostuma com aquela voz, ela não consegue obedecer à voz de outro pastor que não seja aquele que ela está acostumada. Então veja bem, meus amados irmãos, eu quero perguntar para vocês: vocês conseguem obedecer a voz daquele que cuida de você? Você consegue saber se realmente é o teu pastor que está falando com você? Você consegue entender quando é o pastor da tua vida que ensina você pelo caminho que você deve andar? Você consegue perceber quando você está trilhando uma vereda? Você consegue seguir o teu pastor até o final? Ou você está sendo aquela ovelha que está tentando se desgarrar? Será que você não é aquela ovelha que de vez em quando quer sair fora do rebanho? Está na hora de você começar a ter mais comunhão com o pastor que te pastoreia. Está na hora de muitas ovelhas que estão fracas, que estão doentes. Está na hora destas ovelhas se ajuntar mais e se aproximar mais deste pastor. Quem é este pastor? Jesus Cristo. Eu quero falar com você que é a ovelha desgarrada, você que é a ovelha sem pastor. Você está doente, você está vulnerável, você precisa voltar a reconhecer a voz do pastor que te livrou do mal, que deu a vida por você. Você precisa entender que para você conseguir ter vitória na sua vida, você precisa seguir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E esse sumo pastor colocou aqui na terra outros pastores para estar também auxiliando no cuidado das ovelhas. Porque no deserto, geralmente eles vão em duplas para cuidar do rebanho. Por quê? Porque se acontecer de um pastor ter que se ausentar por um tempo, tem um outro que é substituto. Então a ovelha, ela não vai ficar desgarrada e nem descuidada.
porque ela sabe que tem um outro pastor que também está ali cuidando dela. E é isso que Jesus faz. Tem o sumo pastor e tem os pastores aqui da terra que o Senhor constituiu para cuidar de mim e para cuidar de você. Sabia disso? Esse negócio de falar que você não precisa de pastor, isso é pecado, é errado, porque todos nós que somos ovelhas de Jesus Cristo, precisamos sim dos pastores aqui da terra e devemos honra. Deva honra ao teu pastor. Devemos honra aos pastores da terra, que o Senhor constituiu para cuidar de nós, porque muitas vezes vai ter que ser os pastores aqui da terra que vai ter que nos cuidar, que vai ter que nos dar água, nos dar comida. E o pastor Jesus Cristo, ele está lá de cima, monitorando, está supervisionando o pastor aqui da terra que está cuidando de você. Que coisa linda é que nós não somos ovelhas que estamos sem direção e sem cuidado, não. Nós temos uma direção, nós temos um aprisco, nós temos um pastor, nós temos o sumo pastor Jesus Cristo que cuida de nós. E aqui ele diz que as ovelhas não dão ouvido ao inimigo. As ovelhas, elas ouvem a voz do estranho e elas não reconhecem que aquela voz é do estranho. Elas não conseguem identificar que aquela voz é de alguém que ama elas. Olha que coisa interessante. É que Jesus diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Olha que interessante, é que as ovelhas, elas conseguem discernir que aquela voz não é a voz de alguém que cuida delas, que ama elas, que deu a vida por elas e que é o melhor delas. Elas reconhecem que aquela voz é a voz de um estranho, é a voz de alguém que pode fazer mal para elas, é a voz de alguém que quer descuidar delas, que quer maltratar elas, que quer destruir elas. E eu quero falar uma coisa para você, ovelha de Jesus. Tem uma voz por aí que quer trazer tristeza, uma voz que quer te trazer derrota, uma voz que quer trazer você à falência espiritual. Há uma voz que quer te destruir. Cuidado com a voz do estranho. Cuidado com a voz daquele que quer o teu mal, com a voz daquele que te arrudeia somente para te tragar e para trazer ruína sobre você. Cuidado com a voz do estranho que quer arrancar você do rebanho, te arrancar das mãos do teu pastor para fazer você sofrer e perecer em outro caminho. Cuidado com a voz do estranho que quer te fazer desgarrar do rebanho, te arrancar do rebanho para fazer você beber água suja e ficar em pasto que não é verdejante, mas pasto sem comida, e deixar você à reveria até você morrer. Esta ovelha aqui, estas ovelhas aqui, as ovelhas de Jesus, Jesus disse que elas jamais seguirão a voz do estranho, antes fugirão desta voz, porque elas não reconhecem que aquela voz é a voz de alguém que dá a vida por elas e que ama a vida delas e que alimenta e que cuida, mas é a voz do estranho. Então procure discernir, peça para o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria, te dar visão espiritual, te dar maturidade para você seguir a voz do teu pastor, porque ele sabe para onde que vai te levar. Ele sabe a comida que vai te dar, a água que vai te dar para beber, se ela é cristalina ou não, se ela é pura ou não. Mas o estranho não. O estranho quer nos ver perecer. Por isso, meus amados e minhas amadas irmãs, vamos permanecer no aprisco, dar honra aos pastores da terra e muito mais ao sumo pastor Jesus Cristo. Esteja atenta a essa palavra. Esteja atenta à voz do pastor que te chamou para uma grande missão de servi-lo, de amá-lo, de honrá-lo de todas as formas e maneiras até a vinda dele. O nosso sumo pastor teve que se ausentou por um tempo, mas ele vai voltar. E ele deixou a nossa vida
no encargo e nos cuidados dos pastores aqui da terra. Mas o sumo pastor vai voltar. E quando ele voltar, ele vai entrar no seu aprisco e vai olhar, e ele quer contemplar as suas ovelhas e vê-las todas felizes, gordas, robustas, bem alimentadas e fortes, para que ele venha levar para a eternidade, no eterno aprisco, lá no céu. Que você fique com esta palavra e que você possa declarar: eu não dou ouvido à voz de estranhos, eu dou ouvido à voz do meu sumo pastor, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu sou a ovelha de Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Até o próximo vídeo da série, em nome de Jesus.